dia. Mais uma vez aqui usando os meus 30 minutos semanais para falar com o presidente Bolsonaro, meu pai. Estava bem hoje, graças a Deus, sem soluços. Estava até mais animado. Você estava animado no estudo da minha entrevista com o Ratinho, ontem, a TV aberta que ele tem possibilidade de assistir aqui. Então, sempre ouvindo aí os conselhos, falando sobre algumas questões regionais na política, que eu vou tratar agora com as lideranças regionais, e falando da questão da saúde dele, que ele tinha essa hérnia na parte aqui da perna direita. O médico havia pedido a cirurgia, e por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, né? O juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma doutora para fazer o exame de imagem, e ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. O que é que o médico explicou que havia preocupação? Como é uma hérnia, ou seja, um espaço ali entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo, aí sai atravessa o músculo, você pode estrangular, fazer um estrangulamento na dobra do intestino, e aí ele se obrigado a fazer uma nova cirurgia que é muito mais agressiva, o risco de vida é muito maior. Portanto, daí a emergência de se fazer essa cirurgia de forma preventiva para evitar que chegue a esse ponto de ter que abrir todo o seu abdômen novamente. Então, peço aqui mais uma vez que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência lesão. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Ele relatou dores? Como é que ele tinha dores pequenas, na perna direita ele falou que tinha uma pequena dor e um pequeno incômodozinho, foi por isso até que foi descoberta essa hérnia. E ao fazer na outra perna também, descobriu-se que lá também tem que fazer cirurgia nas duas. E o estado psicológico dele? Não, estava bem hoje, né? Como eu falei, bem humorado, bem disposto. O Jair Bolsonaro que eu conheço, que passa a tranquilidade, que mostra a segurança. Então está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste, e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, falei para ele que foi uma repercussão foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse. É como se foi uma redação feita pelo Alexandre de Moraes, o debate ficou proibido na Câmara dos Deputados. Então, para que serve o processo legislativo? Para você aprimorar o texto, como assim deveria ter sido feito no texto apresentado pelo deputado Paulo da Força. Como ele só soltou o texto em cima da hora, a grande maioria dos parlamentares votou até sem saber qual era o texto de verdade, sem poder apresentar emenda, né? O exercício parlamentar foi proibido, foi constrangido por uma força fora do Congresso Nacional. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto, e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente da Belcolombo quanto com o presidente. O senhor tem que será aprovado a comissão? Eu espero que sim, porque essa é uma promessa de campanha dos dois presidentes das casas.
E a promessa de campanha não foi dosimetria, a promessa de campanha foi anistia, que se pautasse a anistia. Mas a democracia relativa que nós vivemos hoje, há um receio, né, uma força muito grande sobre o que pode e o que não pode fazer o Congresso. Eu lamento que a gente tenha chegado a essa situação, mas em algum momento a gente vai conseguir redemocratizar o nosso Brasil. Mas eu espero sim que a prova que seja, ainda esse ano, seja com a formalização. Mas eu não sei como é que vai ser, como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, né, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, né, que é a última antes do recesso. Mas já se falou sobre como alterar para poder permitir? Não, pois é, eu participei das conversas ali, eu participei das conversas ali e não sei os detalhes de verdade, vou procurar saber agora. O líder Rogério Marinho pode falar melhor. O senhor teve algum posicionamento do presidente Davi Alcolumbre a respeito da possibilidade de aprovação desse ano? Pois é, o presidente Davi Alcolumbre estava ontem, como eu disse, em conversa junto com o presidente Hugo Mota, com o senador Rogério Marinho, e obviamente que ele também quer enfrentar essa pauta logo, porque é um assunto que a gente precisa encarar, não dá para esperar mais. Eu acho que nesse ponto há um consenso, todos entendem que tem que ser apreciado esse ano. Senador, teve uma reunião ontem à noite aqui em Brasília com os presidentes dos partidos do Centrão, partidos que geralmente estão com o PR, mas que resistem a uma candidatura à presidência sua. Eles avaliaram, inclusive, a apuração do PIS, que tem uma resistência ao seu nome e ao nome do presidente Lula. Como é que você interpreta essa resistência do Centrão? Olha, o que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. Pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher. O melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda, o PL decidindo o seu candidato. Óbvio que eu quero esse partido junto comigo, está no primeiro momento. Mas se não for possível, minha convicção sempre foi muito claro, eu sempre disse isso. Se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a se jogar num precipício sem paraquedas. Mas você não aceitaria uma substituição pelo nome do governador de São Paulo? Está colocado, a indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Não só abre mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, que não é o cenário que a gente está vendo em todo mundo. Senador, há a possibilidade do senhor negociar o cargo, renunciar no Centrão? Obrigado, gente. Valeu, tchau. Qual?